Deus levantou essa igreja. Eu estava falando com o pastor João Barbosa aqui do Brasil. A gente vai às vezes num bairro, numa rua, tem 5, 6 igrejas numa rua só. E aqui as pessoas ficam espantadas com às vezes uma igreja abrindo, outra igreja abrindo. Eu vou dizer para você no Senhor o que é isso, amados. Quando estávamos sob instrumento, Deus não te criou para você ficar sentado no banco. Deus não te chamou para você ficar. O pastor João Barbosa, Deus não chamou ele para ficar parado. Deus chamou ele a missionário, missionário. Deus te colocou para você ser usado, para você ser ali uma bênção para outros. E se onde você está, ou onde você estava, você não estava colocando em prática aquilo que Deus tem na sua vida, Ele vai providenciar para que você seja usado. Porque aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus te designou, outro não vai fazer. É você quem tem que fazer. O livro de Jeremias, no capítulo 18, fala sobre o vaso e o oleiro. E ali, chegou ali, Jeremias desceu lá na casa do oleiro. E estava o oleiro com o vaso nas mãos. E ele fazia o vaso, ele montava o vaso, mas o vaso se quebrou na mão dele, na mão do Senhor, assim como Pedro, amado. Pedro foi ter com Jesus sobre as águas e começou a caminhar. E a palavra diz que você vê que ele começou a afundar, porque ele começou a olhar a dificuldade, ele começou a olhar ali que o mar estava bravio, o vento estava forte. E às vezes, amados, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos na casa de Deus, nós estamos louvando o Senhor, nós estamos cantando, nós estamos pregando, mas nós estamos fracos, nós estamos famintos, nós estamos precisando que aquele problema, que aquela enfermidade, que aquela luta, ela venha ser sarada pelo Senhor. É verdade. Glória a Deus, aleluia. E Pedro começou a afundar, porque começou a olhar a dificuldade, porque começou a olhar a luta. E Jesus, ele pediu ao Senhor que o socorresse. E Jesus estendeu a sua mão. Maravilha. Glória a Deus. Mas, amados, quando Pedro recebeu do Senhor, o Senhor pegou Pedro e estava com Pedro, mas ainda o mar não tinha se acalmado, o vento não parou, mas Jesus estava com Pedro. Então para Pedro não tinha mais problema, não tinha mais problema a dificuldade, não tinha mais problema a luta, o vendaval, o mar bravio, porque Jesus estava com ele. Às vezes, amado, na nossa dificuldade, na nossa luta, no nosso problema, está difícil, mas se nós continuarmos com o Senhor Jesus, Ele vai nos carregar, Ele vai nos pegar, Ele vai nos colocar lá no barco que nós devíamos estar ao seguro, onde nós vamos nos sentir em paz, onde nós vamos ter condição novamente de sentir a presença de Deus. Glória a Jesus. Amados, eu estava no Brasil e minha mãe é mineira, e ela chegou na minha casa uma vez, ela estava muito revoltada, e ela disse: meu filho, você que eu estou vendo aí, que está pela misericórdia, tentando servir a Deus, mas tem um bando de crente que sinceramente, meu filho, olha, é uma raça. Mineiro, sabe o que é mineiro? Tem muito mineiro aqui? Tem muito. Muito. Meu filho, ela falava, porque quando eu era coroinha da igreja católica, e minha mãe, ela falava assim: meu filho, se você vê um crente passar do lado da rua, você atravessa para o outro lado, porque essa raça não vale nada. Tudo estão querendo esconder atrás da Bíblia, fazem um monte de coisa errada e fica dentro da igreja. Eu falei: tá bom, mamãe, né? Eu obediente, né? Tá bom. Só que depois de muita coisa, minha mãe hoje aceitou Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Grande a vitória. Já é um outro caso. Mas, como tem ainda aquelas as mágoas, os ressentimentos, a libertação completa através do Espírito Santo de Deus, né? E ela chegou na minha casa e começou a falar: mamãe, fala tudo que a senhora tem vontade. Minha esposa lembra disso. Nós estávamos até construindo a nossa casa,
Então ela estava no nosso quarto, ela colocou assim um colchão para ela, e aí ela deitou ali e começou a falar de ruim que ela já viu de um crente, né? De todos que continuavam dentro da igreja. E eu ficava ali orando no Espírito para me dar a resposta certa, amados. Porque, amados, como o pastor João Batista disse aqui, Jesus está voltando. É verdade. Mas ainda que Jesus não volte agora, nós a qualquer momento nós podemos passar para o Senhor. É verdade. Né? A qualquer momento nós podemos nos encontrar com Ele. Então é importantíssimo que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver sobre a nossa vida, você vai saber como responder para a sua esposa, para o seu marido, para o pastor, para o seu patrão, para o seu filho, para a sua filha, numa determinada situação. E minha mãe começou a falar ali, e ela me disse: meu filho, eu quero que você me explique agora por que essas pessoas que fazem essas coisas continuam dentro da igreja, continuam fazendo coisa errada e continuam dentro da igreja. E eu disse para ela: mamãe, eu vou contar para a senhora uma coisa. A senhora já viu esse pessoal rico, que tem dinheiro? A senhora já viu algum deles ficar preso? Ela: não, é difícil, né? Um rico ficar preso no Brasil é difícil, não? É verdade. Sabe por quê, mamãe? Porque eles têm dinheiro, vão lá e pagam o advogado. O advogado vai lá e dá um jeito de fazer com que ele ainda seja inocente e liberta ele da prisão. Eu disse para ela: mamãe, o crente é a mesma coisa. Nós temos um advogado. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que estejam nos acusando, ainda que estejam apontando, o missionário, o pastor João Barbosa, isso, fez isso, ou dividiu, ou fez o que não fez, mas ele tem um advogado. Essa igreja tem um advogado. Você tem um advogado. Eu tenho um advogado. E ele divulga a nossa causa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso mesmo, que coisa linda. E eu disse: mamãe, aquele que está lá, mamãe, estará orando, pegou a Bíblia, é porque ele se arrependeu e ele entregou a causa dele ao advogado. E quando você entrega a sua causa ao advogado, ele fala assim: bom, agora você não pode fazer mais nada, agora você não se comunica com a pessoa, agora você não vai atrás, agora sou eu, porque você assina uma procuração e você passa para ele. É isso mesmo. Com Deus também é assim. Nós oramos e falamos para o Senhor: essa causa não é mais comigo, agora é contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, e quando a gente fala isso, se você sabia que Deus, Ele leva a sério. É verdade. Ele leva a sério. Eu falei com o pastor uma vez que convidou para pregar, eu disse assim: pastor, eu posso pregar, eu posso falar a verdade? Ele: pode. Muito bem, amados, só que há uma diferença muito grande em falar a verdade do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus sabe o que você precisa. O Espírito Santo de Deus, ele sabe a palavra que você precisa ouvir. Porque eu posso de repente chegar para o pastor João Barbosa e falar aquilo que eu penso, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe aquilo que ele precisa. Porque muitas vezes eu posso chegar para o pastor, para os irmãos, e dizer algo que vai lhe ofender, que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te colocar da porta para fora, que talvez vai estragar o instrumento de Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, apenas aquilo que Deus quer é aquilo que você vai ouvir, é aquilo que você vai atender, é aquilo que você vai aceitar, que vai edificar a sua vida. É verdade. Oh, glória a Deus. Porque muitas vezes você sabe que você está errado. Eu sei que eu estou na luta, eu sei que eu estou na prova. Não precisa ninguém me dizer isso, mas o Pai que está no céu precisa te dizer, porque Ele quer te estender a mão, É verdade. porque Ele quer que você caminhe sobre as águas. Mas há momentos que nós não conseguimos. Há momentos, amados, que nós não conseguimos. Nós estamos ali, estamos vendo o Senhor como Pedro. Nós estamos ali vendo